Olá, amada igreja, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? É a primeira mensagem que nós fazemos gravada, editada e que espero em Deus que realmente fique boa, mas o mais importante é a palavra de Deus chegar ao seu coração, trazendo alento, trazendo conforto, trazendo paz, fortalecimento nesse momento difícil em que nós estamos vivendo, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas em todo o mundo, né? Por conta desse coronavírus. Mas eu gostaria de então iniciar este momento orando com os amados irmãos. Boníssimo Deus e Pai, ó Deus querido, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Queremos te agradecer pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem acampado os seus anjos, tem nos protegido e tem nos livrado de todo mal. O Senhor não tem deixado, Senhor, que a peste, Senhor, venha atingir os nossos lares. O Senhor tem guardado a nossa família, o Senhor tem protegido a cada um de nós. E nós queremos render graças, Senhor, a Ti, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor é um Deus que nos guarda, nos protege. O Senhor é um Deus, Senhor, que tem provado, Senhor, a sua fidelidade para com os seus servos. Obrigado, Deus querido. Queremos aproveitar esse momento e pedir, Senhor, para essa situação que assola o mundo, que o Senhor guarde, Senhor, a cada ser humano da face da terra. Abençoe também os médicos, abençoe os enfermeiros, abençoe as equipes de saúde, abençoe o nosso governo, abençoe aqueles, Senhor, que estão à frente, Senhor, na luta e no combate, Senhor, contra esse vírus, Senhor, que tem danificado, tem trazido maledicência, Senhor, sobre toda a humanidade. Nos guarde e nos proteja, Senhor. Eu sei que sua mão não está encolhida para não poder nos ajudar. Por isso nós confiamos no Senhor e deleitamos em Ti, ó Pai, nesta confiança de que o Senhor nos guardará, de que o Senhor nos protegerá e de que o Senhor nos livrará de todo esse mal. E nesta confiança é que nós oramos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, é muito bom orar, mas eu quero desafiar você a um compromisso, juntamente comigo, de orarmos por essa situação que nós estamos passando todos os dias às 20 horas, às 8 horas da noite. Quero convocar toda a igreja a estarmos orando junto neste mesmo horário, das 20 horas, das 8 horas da noite, e assim então nós podemos estar intercedendo, não somente por nós, pela nossa família, mas por todo o mundo, né? Que Deus possa estar nos protegendo, tá ok? Conto com você, quero você orando comigo todos os dias às 20 horas, né, da noite, ou seja, 8 horas da noite, né? Você também pode pedir oração, você também pode tirar suas dúvidas, você pode também tirar alguma dúvida da leitura bíblica que você está fazendo nesse tempo em que você está recluso em sua casa. Se você não entendeu, mande para o seu pastor, eu teria maior alegria e satisfação para poder ajudá-lo, tá ok? Esse é um tempo também para o nosso crescimento, para o nosso entendimento melhor da palavra de Deus, colocarmos a nossa leitura em ordem, a nossa vida espiritual em ordem. É hora de nós meditarmos e suplicarmos e se achegarmos mais a Deus. E eu gostaria também de deixar alguns pedidos de orações para a nossa igreja. A irmã Nália passou por cirurgia e precisa das nossas orações. Ela está no UTI, no HR, ela fez uma cirurgia cardíaca e precisa das nossas orações. E também a irmã Maria Clara, né, a nossa pequenina, que está tendo febre constante, tem sido atendida no UPA, mas não tem sido encontrada solução, ela tem sofrido com isso. Ela é apenas uma menina, orem por ela. O Joeliton, o esposo da nossa irmã Cássia, também perdeu seu pai, está enlutado. Então que você possa, em nome de Jesus, orar para que Deus traga o conforto necessário ao seu coração. Não deixe de orar também pelos médicos, pelos enfermeiros, por todas as nossas autoridades que devem, né, e estão empenhados em nos abençoar e nos ajudar contra essa situação do coronavírus, tá? Ore, não deixe de orar. A oração é uma arma poderosa que nós cristãos temos para chegar à presença do nosso Deus e receber dele a sua graça
e o seu favor. Outro desafio que eu quero fazer a você é que você ligue pelo menos para 2 irmãos durante o dia, para que nós possamos manter a nossa comunhão como igreja, para que nós possamos manter o vínculo, porque nesse tempo de isolamento nós precisamos realmente conversar um com o outro e nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Ligue para os irmãos, ligue para, mesmo que você não conheça ele, tá? Se você não tiver o telefone dele, mande um WhatsApp para o seu pastor, fala: pastor, eu queria falar com aquele irmão e eu te enviarei o contato dele, para que vocês conversem, para que vocês se fortaleçam e para que vocês realmente demonstrem o amor cristão que nós devemos ter de um pelo outro, ok? Então, eu também queria que vocês não se esquecessem, né, que como igreja nós estamos isolados, mas nós não deixamos de ser igreja por estar em casa, tá? Não deixamos de ser igreja por estar em casa. O templo é só o lugar onde os salvos se reúnem e nós somos os salvos. E a igreja de Deus, ela é, né, constituída de pedras vivas, de almas lavadas pelo sangue do Cordeiro, que sou eu e sou você. Nós somos a igreja, aonde quer que estejamos. Portanto, somos igreja em casa também. Por isso, faça o culto doméstico, reúne com seu esposo, sua esposa, seus filhos, leia a palavra e também cante hinos, cante louvores ao Senhor. Eu sei que a situação está difícil, mas com Deus nós venceremos em nome de Jesus. Eu tenho certeza que logo, logo estaremos totalmente resolvidos dessa situação tão difícil que nós estamos vivendo. Outra coisa, estar informado é muito importante, mas estar conectado em Deus é muito melhor. Por isso, deixe um pouquinho o seu celular de lado, onde as notícias não são tão boas, e se ligue em Deus. Se ligue naquele que traz refrigério, se ligue naquele que traz paz, naquele que traz esperança, ok? Não fique apenas habitolado em notícias ruins. Saiba que você tem um Deus e serve um Deus que é todo poderoso e a sua bondade e sua benignidade dura para sempre. E esta bondade está à sua disposição. Busque a Deus, ok? Pois bem, dado o recado, né, e feitas as ponderações, gostaria então de deixar uma palavra, uma mensagem da parte de Deus para o seu coração, para o coração de toda a nossa igreja neste momento. Eu peço para que você abra sua Bíblia também, lá em 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler apenas o versículo 22, por questão de tempo, e assim nós estaremos meditando a esse respeito. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, ele vai dizer assim: mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifício, e o entender melhor que a gordura de carneiro. Esta é a palavra do Senhor para nós neste domingo, para a nossa igreja neste domingo. Nós estamos vivendo um momento em que a nossa obediência está sendo testada. A minha e a sua obediência está sendo testada, né? Por quê? O cumprimento, né? Eu já disse em púlpito que a minha dificuldade é deixar de pegar na mão, de dar um abraço, de dar o ósculo santo, mas precisamos obedecer, porque se privar disto é uma ordem, é uma orientação para que se dissemine menos, né, o vírus no qual nós estamos aí sujeitos, né? Então também a nossa higiene, que é lavar as mãos, né, perfeitamente, espirrar no nosso antebraço, evitar lugar que tem muita gente, sair de casa, visitar. Então esse é o momento que a nossa obediência está sendo testada, a minha e a sua, né? E principalmente a nossa como igreja, não é verdade? Tá?
ficar reclusão em casa, né? Ficar preso dentro de casa, é um tédio, eu sei disso, mas é necessário que obedeçamos às autoridades, é necessário que façamos isso neste momento, né? Até mesmo quanto ao consumo de alimento, né? Não podemos desesperar e achar que tudo vai acabar. Calma, Deus proverá, Deus não deixará faltar nada na sua casa, na sua despensa. Compre o necessário e realmente viva esse momento, sabendo que nosso Deus está no controle, ok? Então, esse momento realmente é um momento difícil, e nesta oportunidade que nós acabamos de ler aqui no texto, Saul também teve a sua obediência testada, ele também foi testado na sua obediência, né? Ele precisou realmente obedecer ao Senhor, né? Deus manda ele atacar os amalequitas, porque os amalequitas tinham atacado o povo de Israel quando eles saíram de Israel, quando eles saíram do Egito, perdão. Então, quando eles saíram do Egito, eles atacaram Israel, e por isso Deus diz a Saul, quando acabou de ungí-lo como rei, ataque-o e destrua tudo, não deixe nada, né? E Saul então reuniu seus exércitos, né? Diz aqui o texto, né? Que Saul reuniu seus exércitos lá em Telaim, 200.000 homens de infantaria, mais 10.000 homens de Judá. Somou-se a ele nessa guerra e ele sagrou-se vitorioso. Ele venceu essa guerra, né? Venceu com essa guerra. Mas Deus, nós podemos entender que Deus era com Saul nesse momento. Ele foi ungido por Deus. Deus o escolheu, pediu para Samuel ungir ele como rei de Israel. Mas, assim como Deus estava com Saul, Deus também está com a igreja nesse presente momento. Deus está com a sua igreja, tá? Deus não nos abandonou a igreja. Deus não nos abandonou. Então, ou seja, Deus estava com Saul assim como está com a nossa igreja. E Deus havia ordenado que tudo fosse destruído. Foi essa ordem que Deus deu ao rei Saul. Veja o versículo 3 do nosso texto aí, em 1 Samuel capítulo 15, ele vai dizer assim: vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente, com tudo que tiverem. Nada poupes, matará homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, Deus diz: aniquila, acaba, essa é a minha ordem, essa é a minha vontade, e para isso estou mandando você lá. Para isso estou mandando você lá, né? Deus então tinha ordenado que tudo fosse destruído, né? Mas Saul trouxe de lá algumas coisinhas. Veja no versículo 9 o que Saul aprontou. 15, versículo 9, né? Entretanto, Saul e o povo pouparam Agague, que era o rei, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, os cordeiros e tudo que era bom. Eles não os quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo que era inútil e desprezível. Quando nós olhamos para isso, parece que Saul foi sensato. Ele destruiu tudo que era desprezível, tudo que não servia, mas aquilo que era agradável aos olhos, ele trouxe. Mas Samuel disse para ele que isso foi uma desobediência. Ele desobedeceu a Deus, né? Então, e essa desobediência tirou o reinado de Saul, né? Que foi passado depois para Davi, né? E veja bem, Saul tentou justificar. Veja o versículo 14 e 15 do nosso texto. Então Samuel perguntou: que quer dizer este balido de ovelhas que me chega ao ouvido e o mugido de bois que ouço? Saul respondeu: trouxeram dos amalequitas, porque o exército
guardou o melhor das ovelhas, dos bois, para oferecer ao Senhor, teu Deus. Porém, destruímos o resto totalmente. Ele diz que fez aquilo para agradar ao Senhor. Ele trouxe para oferecer ao Senhor. Por isso que Samuel responde no versículo 22 e 23, dizendo: mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifício, e o atender melhor que a gordura de carneiro. Então, e o 23, pois o rebelião é como o pecado da adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então houve uma rejeição de Saul por parte de Deus pela desobediência. E qual é a razão de eu estar falando sobre essa passagem à igreja neste primeiro domingo em que nós não podemos estarmos juntos, e adorar a Deus de uma forma conjunta, pessoal, ali, porque nós estamos adorando a Deus aqui de uma forma conjunta para a glória de Deus. O que muito cristão, sem entender a gravidade que estamos vivendo, ou seja, desse momento que nós estamos vivendo, tem muito cristão que compreende que a suspensão dos cultos nas igrejas tem sido uma afronta a Deus, tem sido uma desobediência a Deus, Então, eles estão classificando como falta de fé e como uma desobediência ao Senhor. Você pode estar me perguntando: ora, pastor, quem determinou a suspensão dos cultos foi o governo e as autoridades humanas, mas lá de Saul quem mandou foi Deus, Como disse Pedro, lá em Atos capítulo 6, 29, quando ele terminou de sair da prisão, ali o rei diz assim, o governador diz assim: você não falará mais da palavra de Deus a ninguém. E ele diz assim: importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu concordo com isso, concordo em grau, número e gênero. Convém muito mais obedecer a Deus do que ao homem, Mas quando nós estamos falando aqui dessa situação do coronavírus, nós não estamos, como se fala, contrariando a palavra de Deus, contrariando as Escrituras. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos apenas obedecendo a uma lei que não contraria a palavra de Deus, apenas vai trazer benefício ao ser humano, principalmente à igreja, aos cristãos. É isso que está acontecendo, não é verdade? Porém, essa situação de combate ao coronavírus, Covid-19, não fere a palavra, a obediência às autoridades, a obediência às autoridades pela igreja, e o povo de Deus reflete em primeiro lugar, quando nós obedecemos às autoridades, obediência a Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, amor ao próximo. Amor ao próximo. É isso que a igreja do Senhor está fazendo neste momento. É isso que a igreja está realizando. Obediência a Deus e amor ao próximo. Certo? Veja comigo o seguinte texto lá em Romanos, capítulo 13, de 1 a 5. Abra lá sua Bíblia, se você tiver com ela na mão. É muito importante conferirmos as Escrituras como faziam os bereanos. Abram lá, capítulo 13 de Romanos, diz assim: todos devem sujeitar-se à autoridade do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele, certo? Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos.
porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer autoridades? Faze o bem e receberá o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizer de o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Este momento é um momento de obediência a Deus, porque quem desobedece, desobedece ao Senhor. E nós estamos obedecendo algo que não contraria a palavra de Deus, nem o Deus da palavra, e também por questão de consciência. Nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos a situação em que o mundo está neste momento. Então, nós estamos realmente obedecendo ao Senhor. Então, o respeito às autoridades é dever do cristão, desde que ela não fira a Escritura Sagrada, tá ok? Neste caso, a obediência da igreja às autoridades deve ser total. Eu defendo isso, que a nossa obediência às autoridades deve ser total. Mateus capítulo 7, versículo 12, se vocês puderem abrir lá também, olha lá. Que nós não temos o PowerPoint, nós temos que virar as folhas, né? Capítulo 7, versículo 12. A palavra de Deus vai dizer assim, Mateus 7, 12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e o profeta. Ou seja, tudo aquilo que você deseja que alguém faça por você, faça ao outro primeiro. É uma lei áurea da palavra de Deus. Você não quer que nenhum dos seus entes queridos seja afetado pelo vírus. Tenho certeza disso e tenho certeza que você tem orado por isso. Tem buscado a Deus em favor deles, suplicando para que Deus o guarde, para que Deus o livre desse mal. Então faça a sua parte, meu querido. Faça você primeiro, de forma a não ser o agente contaminador. Fique em casa, obedeça às autoridades, porque isso é amor ao próximo. Isso é obediência ao Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Né? Então lembre-se, obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta teimar. As autoridades estão nos passando algo que já está acontecendo no mundo todo, com conhecimento de causa, e a melhor solução é ficar recluso, é ficar em casa, tá certo? Outra coisa que quero deixar claro nessa mensagem a toda a igreja: já houve tempo difícil na história da humanidade, mas que a igreja sagrou-se vitoriosa, que a igreja passou, que a igreja superou, que a igreja porque a igreja sempre foi guardada por Deus, sempre foi guardada pelo Senhor, né? E o período em que ela mais cresceu foi no período da adversidade. É hoje, é agora, é nesse tempo que nós temos que pregar a palavra a todos aqueles que nos servem. É nesse tempo que nós temos que realmente caminhar com o Senhor, testemunhar do Senhor, falar do Senhor àqueles que não conhecem. É a oportunidade. Estamos em casa, estamos junto com a família, é hora de dizer e mostrar a nossa diferença como cristão e apresentar esse Deus Todo-Poderoso que pode guardar a cada um deles, se porventura eles ainda não creem e não o têm como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, o período em que a igreja mais cresceu foi esse. Em Atos capítulo 2, versículo 43, naquela situação, a igreja também se reunia em casa. Também se reunia em casa. E Deus operava milagres e maravilhas. Por isso, nós precisamos entender que mesmo estando em casa, nós somos
igreja do Senhor e estamos em casa por obediência ao Senhor e mais, por amor ao nosso próximo. Precisamos entender isso e viver essa verdade. A nossa igreja, para alguns que não conhecem, a nossa igreja nasceu no lar, na casa da irmã Nair. Nós saímos de um lar para vir para o templo. Portanto, nós podemos sair do templo hoje e ir para o lar. Nesse tempo de dificuldade em que nós estamos vivendo, entendendo que está longe de ser uma afronta a Deus, uma falta de fé, um ato impensado que nós vamos colher de Deus o castigo. Não, Deus vai nos abençoar, porque Ele sabe que nós estamos dando nosso testemunho cristão e estamos procurando viver esse momento de acordo com a vontade dEle, que é obedecendo às autoridades. Obedecendo às autoridades, né? Então, onde nós estejamos, somos igreja, tá bem? Então, o que eu quero terminar essa mensagem dizendo a você, irmão, a você, igreja, precisamos continuar firme na fé, confiante em Deus, porque Deus não vai nos desamparar de forma alguma. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus guarda a sua noiva, que é a igreja, Deus guarda você. Por isso, eu gostaria de encerrar essa mensagem, que eu acho que já ficou até um pouco longa, né, para ser gravada, com o Salmo de 121. Abram lá comigo, leiam comigo a palavra de Deus. Salmo 121 vai dizer assim: elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eles não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não descuida. Deus não descuida de você. É certo que o guarda de Israel não se descuida nem dorme, ou seja, o nosso Deus não dorme. Nosso Deus está com os olhos de amor fitados sobre sua vida, sobre a sua família. Creia nisso, creia nisso. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a tua vida. Quem te protege é o Senhor. Ele protege todo o mal, Ele protege a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Portanto, não perca a sua fé, não deixe de orar, não deixe de buscar ao Senhor. Confia nesse Deus Todo-Poderoso e descanse nele. E quando a igreja nesse momento está, né, com o culto suspenso, tenha paz no seu coração, porque a palavra diz que é Deus quem te guarda de todo mal, né? E o mais importante é obedecer do que sacrificar, certo, irmão? O mais importante é obedecer do que sacrificar. Obedeçamos ao Senhor, obedeçamos às autoridades e colhamos as bênçãos e as benesses dessa atitude sensata que nós cristãos temos que ter. Deus ama você e Deus não vai te desamparar. Creia nisso. Eu sei que a situação é difícil, mas Deus é contigo. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor ama a sua igreja, obrigado porque o Senhor é um Deus que a protege, o Senhor é um Deus que ilumina, o Senhor é um Deus que conduz, e que essa palavra, Senhor, de conforto, de orientação, de elucidação, quanto, Senhor, a esse momento que nós estamos vivendo, de necessidade de termos nosso culto, Senhor, suspenso, Deus querido, por determinação das nossas autoridades, na qual o Senhor diz que nós devemos obedecer, porque quando nós a obedecemos, nós estamos obedecendo ao Senhor. E assim, Senhor, que o Senhor derrame sobre o seu povo, Senhor, que mediante essa obediência, as suas bênçãos, a sua paz, o seu livramento desse mal. Que dentro em breve, Senhor, o Senhor possa nos abençoar e nos dar a alegria de estarmos todos juntos novamente, reunidos
no templo, te adorando em espírito e em verdade. Abençoe a sua igreja neste momento, onde quer que ela esteja. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada vida, Senhor, que está me ouvindo nesse momento, sobre cada família, Senhor, sobre cada casa, sobre cada lar, e assim, Senhor, derrame sobre toda a face da terra, ó Deus, nos abençoando e nos guardando desse mal que tem assolado a nossa humanidade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.